eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta a palavra que entre vós foi evangelizada. Poderia, lendo só uns versículos desse, da glória a Deus, amém, e ir embora, amém? Bem explícito. O que o Senhor fez por nós, agora aqui já trata como filhos obedientes. Não fomos comprados e salvos por nada corruptível, mas foi o sangue precioso, amém? É o que diz a Bíblia. E a fé, isso aqui é um conselho para a igreja: sede sóbrios e vigiai, sede santo, porque ele é santo, porque está escrito em toda a vossa maneira de viver, que ele nos salvou, nos libertou dos ensinamentos que nós recebemos de nossos pais, da corrupção, dos pecados, da tradição que recebemos, que trata como uma vida inútil, que estávamos na ignorância, amém? Mas agora não, graças a Deus. E se invocar por Pai, não faz acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, amém? Vai ser individual, graças a Deus. Mas não foi com nada corruptível, foi essa palavra viva e que permanece para sempre. É ela que faz a obra em nós, amém? A limpeza. E depois vai falar, porque toda a carne é como erva. Aí está falando que tudo passa, toda a carne é como erva, ensinando a gente, amém? Tudo passa, mas está afirmando que a palavra dele não, amém? Então tudo passa, tudo passa, tudo passa. O homem, a glória do homem passa. O homem é como uma erva. E a glória dele? Uma flor da erva. Não é mais nada disso. Não é mais nada do que isso. E a glória? A flor da erva. Secou-se a erva, murcha, acabou. Amém? Mas depois vai falar, mas a palavra não.
E foi esta palavra que não termina, que permanece para sempre, que foi pregada. Amém? Então, o que nós recebemos do Senhor é a eternidade. E com o precioso sangue revelou um amor que a Bíblia diz que o qual não havendo visto há mais. Então já fala qual é o sentimento de quem se converteu. Passou a amar a Cristo. E está dentro de si uma alegria, no capítulo 1, indescritível, não dá para falar, uma alegria que está dentro de nós. Amém? Quem tem fé em Jesus, quem passou a conhecer Ele, o refrigério que passa na alma é o quê? Essa alegria, passou a amar a eternidade. Ele nos livrou da corrupção deste mundo, nós lemos aqui? Graças a Deus. Segundo a Bíblia, é uma afirmação de quem se uniu a Cristo, onde o Espírito Santo habita. O mandamento do Senhor aqui para quem? Para os filhos. Amém? Para os filhos. Não ameis o mundo, está aqui falando, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Amém? Se alguém ama o mundo, se tiver quem tem esse sentimento, qual? Quem ama o mundo. Quem tem e vai ser revelado, não tem como esconder de Deus, né? Não tem. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? O amor do Pai. Amém? Daquele que deu a honra de nós chegarmos a Ele, Pai, com intimidade. Amém? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Aí explico o porquê, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne está ligada à carne. A concupiscência dos olhos, cobiça. E soberba da vida, glória. Amém? E isso que acabou de falar, a Bíblia diz, soberba não é do Pai. Não vem dele isso, mas do mundo. Amém? Mas isso é do mundo, não é do Pai, é do mundo. E o mundo passa, aquilo que é do mundo passa. E a sua concupiscência, os seus desejos também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Então, e o Senhor Jesus diz em Gálatas, o Espírito Santo revela, que Ele nos livrou, quem está em Cristo, Ele nos livrou desse século mau. Amém? Desse século mau, Ele nos livrou do mundo. Amém? Ele fez essa obra, quando Ele me salva, Ele me livra, conhecerei Jesus e Jesus te libertará. Amém? Jesus é a verdade plena de Deus. Conheci Deus, Ele me livra desse século mau. Gálatas 1:4. Amém? Me livra desse século mau significa que o que está em 1 João capítulo 2 se concretiza na minha vida. Amém? Graças a Deus por isso. Então, o sistema, Ele me deu a honra de chamar Ele de Pai, me deu a honra de eu ser filho, ser co-herdeiro com Cristo, e Ele me livrou desse século mau, e agora eu posso, com a ajuda do Santo Espírito, não amar mais o mundo. Amém? Não, nem o mundo e nem o que no mundo há. Amém? Porque quem tem esse sentimento para com o mundo, não conhece Deus. Não está com o amor de Deus que foi revelado em Jesus Cristo na cruz do Calvário. O amor que é amado pelo Santo Espírito não está num coração que ainda está preso no mundo. Amém? É o que diz a Bíblia. Por quê? O mundo e as suas concupiscências, seus desejos, passa. Amém? Passa. E onde o amor se encontra, o que passa, ele tira.
fica aquilo que permanece para sempre. Amém? E eu quero isso para a minha vida. Então, em nome do Senhor Jesus, e ver que a sociedade está dividida. Tem os que estão presos no mundo, que não são de Deus, separados da vida de Deus, estão vivendo de acordo com esse mundo, governado pelo sistema que há neste mundo. E a Bíblia é bem clara que o mundo todo, esse mundo, jaz no maligno. E a Bíblia afirma que falo como filhos obedientes, não vos conformando com este mundo. Amém? Os filhos obedientes não se conformam com este mundo. Amém? É o que diz o texto. Porque foi para a atmosfera do céu. Agora estão nas regiões celestiais. Entrou no mundo da eternidade. E foi liberto, e sente essa libertação na alma. Até os casados, em 1 Coríntios capítulo 7, o que você compra desse mundo, o que você usa, até os casados, como se não fossem. Nada que passa pode prender você. Amém? Liberdade é isso. Amém? Liberdade em Cristo Jesus é isso. Então, em nome de Ele nos livrou da corrupção que há neste mundo. Amém? O que o mundo está preso, o mundo sem Deus, o cristão não. O que o mundo valoriza de uma forma escandalosa, o cristão não. O cristão não. Amém? É assim que fazemos. Quando? Por quê? Eu estou preso naquilo que permanece para sempre agora, porque foi isso que me salvou. Desde o momento que você descobriu que estava grávida, qual foi o dia que tu esqueceu disso? Jesus entrando aqui, vai sendo formado Cristo em mim. Qual é o dia que eu vou esquecer desse Jesus sendo formado em mim? Amém? Não dá. Porque eu não vi, mas eu amo. É isso que ele faz. Esse amor, e tudo que no mundo há, o amor do Pai não está nisso. O amor dele não está. Se o amor dele não está, está o diabo. Está o mundo vivendo sob a influência do diabo. Porque o amor do Pai, quem ama o mundo, as coisas que o mundo, o amor do Pai não está ali. Se o amor do Pai, onde o amor do Pai não se encontra, ele também não se encontra. O que se encontra lá? Concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos. Isso não é do Pai, é do mundo. E o mundo e as suas cobiças passam. Eclesiastes diz que até o desejo de comer vai passar. E pode passar quando? Agora. Tantos milhões, tanta gente com tantos milhões na conta. Pum, morreu. Acorda, vai lá no banco, transfere esse dinheiro. Passa. Cadê aqueles que tanta glória que estão agora, que sumiu no túmulo? E assim, o homem pensa que isso não vai acontecer. Mas Jesus disse, vem cá, louco. Hoje mesmo tu pode, se eu quiser, tu morre. O que tu tens será para quem? Por isso que Jesus, o Criador, que sustenta todas as coisas, falou isso. E o que há no mundo que a gente estamos presos, se não houver uma vigilância, é do mundo. Se o amor do Pai não está ali, eu estou sendo influenciado por Satanás. Mas a Bíblia diz que Ele me livrou disso. Ele me deu a honra de ser chamado de filho dele, como falamos de manhã. E aonde está o amor do Pai? O que tira aquele amor antigo pelo mundo? O que me salva desse amor antigo, com o que tinha a concupiscência do engano, a criação corrupta, sem Deus?
Qualquer movimento sem Deus não tem verdade ali. Existem mentiras, existe cobiça, tudo está em prol do lucro, tudo está em prol da glória para si. Ninguém ama ninguém. Quem ama de verdade revelou isso há 2000 anos atrás. Quem ama de verdade veio livrar a gente da mentira do amor desse mundo, que tem a corrupção, tem a cobiça, é um monte de alimentos cheio de propagandas, e daqui a pouco mandando a gente para a farmácia para se encher de remédio e mostrando para a gente que tem solução para o nosso problema. Mentira, não tem. A solução é Jesus. Não tem remédio que acalme a minha alma, não tem médico que me consiga sarar. O que eu precisava chegou. Jesus. Amém? A realidade de Deus, a realidade da minha pessoa, eu não ia descobrir nunca. E tentam fazer do mundo sob a influência maligna, trazendo, vem para cá que a solução está aqui. Não crê nele não, ele falou que vocês vão morrer. Mentira, não vai morrer nada. Na verdade, se você comer desse fruto, tu vai ter o mesmo entendimento dele, tu vai ser igual a ele. E vem para cá, o diabo continua falando isso. Vem para cá, que aqui tu se sente alegre. É acontecendo isso aqui que vai dar um jeito na tua vida. É vindo para cá que tu vai ter uma solução para o teu problema. É mentira. Isso é do mundo, sob a influência do maligno. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Totalmente oposto, ele falou: qual é o nosso problema? Os pecadores que mataram Jesus. E agora, irmãos, o que faremos? Calma, que isso tudo estava programado, vocês fizeram na ignorância, o Pai sabe. O que tem que fazer agora? Arrependei-vos e convertei-vos, para que vocês não sintam a culpa na alma de vocês, para que vocês sintam o refrigério de Deus em vocês, para que você tenha o Espírito Santo e domine o teu ser, e o que maltrata a tua alma nunca mais te dominar, que é o pecado. Mas olha o que diz o texto: arrependei-vos e convertei-vos. Amém? Por que arrependei-vos e convertei-vos? Me perdoa, Senhor, da miséria de vida que eu levei pecando contra ti. Os teus pecados estão perdoados. E agora? Eu estava indo para onde? Sobre o pecado. Teus pecados estão perdoados. Para. Se volta para cá. Convertei-vos. Mudança de direção. Caminho do pecado, caminho da morte, caminho do inferno, caminho da dor, caminho do sofrimento na alma, caminho de sofrimento. Agora ele diz: teus pecados estão perdoados. Convertei-vos. Se volte para cá. Para quem? Jesus. Eu sou o caminho. Se volte para cá. Se volte para a minha graça. Se volte para a minha palavra. Seja dominado pelo meu Espírito. Caminha comigo, que Jesus falou: onde eu estiver, o meu servo estará também. Nesse caminho. Amém? E ele declarou para os judeus: o servo não fica para sempre na casa. O filho sempre fica. O filho sempre fica. O filho fica para sempre em casa. Sabe por quê o filho? Porque ele é herdeiro do Pai. O herdeiro do Pai está com a natureza divina, está com a glória eterna e se livrou, que ele se manifestou para... Onde é o aprisionamento? Onde é o aprisionamento? Sentimentos antigos. Ele mandou se arrepender e se converter. Se converter, o caminho, sentimentos antigos somem. Agora os sentimentos eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero edificar a vida de um irmão. Eu quero perdoar. Eu quero falar do amor do Senhor.
Ó, mudança, se converter é isso. Eu quero revelar as virtudes dele. Mudei de caminho. O caminho sem Deus acabou. Agora o caminho aqui é com Jesus para Deus. Isso vai se revelar que eu sou filho. Aí vai ser revelado também, eu nesse caminho aqui me convertendo, eu tomei posse disso aqui. Porque o amor de Deus foi derramado no meu coração, no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí eu me converti. Aí eu só estou agora onde o amor do Pai se encontra. Onde o amor do Pai não se encontra, onde eu estou? O amor do Pai se encontra aí? A resposta do Espírito: não. Obrigado por me revelar, estou abandonando. Estou abandonando onde o amor do Pai não está. Por quê? Porque se eu ficar onde o amor do Pai não está, é muito fácil, eu estou na concupiscência do engano. Eu estou bem nas coisas que vivem sob a influência do maligno. E um pouco de fermento leveda toda a massa. Então a libertação é a obra dele, por isso que aí o Espírito Santo revela: aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar. Ele começa e dá continuidade e faz a obra. O problema sou eu. Mas está repreendido o mundo e as suas cobiças, suas concupiscências. Passa. Mas aquele, por que fala ao casado como se não fosse? Por que, Senhor? Porque o teu casamento vai passar. Tu não vai nem lembrar mais que tu era casado, esse sentimento não vai estar em você morando comigo. É isso mesmo. Isso é duro, mas é a Bíblia. Ele sabe que a minha vida aqui de casado ainda causa sofrimento, de dores. Aí ele fala: tem choro, não tem? Tem choro. Mas eu estou te trazendo para o lugar que não haverá mais choro. Não haverá mais dor. Tudo passa. Amém? Tu não vais sofrer por causa mais da tua mulher sofrendo. Se a tua mulher não vai sofrer mais chorando, porque você está sofrendo. Não vai ter mais guerra. Estou te trazendo para um ambiente que tu não dá para comparar. Amém? E aí, quando os olhos espirituais se encontram, onde os olhos espirituais se encontram, não ameis o mundo. Obrigado por me livrar e me capacitar, não ficar mais preso onde o demônio está sob a influência. Amém? Então não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não se encontra. Amém? Então eu não posso abrir mão de que esse amor não pode sair de mim. E Jesus ensinou: assim como eu guardo os mandamentos do Pai e permaneço do seu amor, assim também vós. Se guardardes os meus, permanecer no meu amor, quando? Se guardardes os meus mandamentos. Amém? E os meus mandamentos, porque são o quê? Os mandamentos dele, ele diz, ele afirma, são o quê? Amém? Eu consigo ainda, com 58 anos, eu consigo levantar uma ref pesada, boto no ombro. Aí o mandamento, levinho, amém? Leve, suave. Você vai falar, revelar a vida que ele me deu. Falar o que ele me ensinou. E me dá uma força que ele que me dá. Por isso que o mandamento é mamão com açúcar. Dá para manifestar a vontade dele. Aí um sofrimento incrível por causa desse mandamento que é levinho. E ainda regozijar. Está escrito. E quem faz isso? Os discípulos.
viu? Ele nos achou digno da gente sofrer por ele. Senhor, como? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu disciplino, eu faço isso com quem eu amo. E ele não abandona. Amém? É esse Deus que quer dominar o nosso ser. E saber que tudo desse mundo que não é do Pai está sob a influência do maligno. O maligno aqui não vai entrar mais. Aqui ele não entra mais. Amém? Porque onde essa semente se encontra, o maligno olha assim, não dá. Ali não dá. Amém? Não dá, o maligno não lhe toca. Por quê? Porque eles não são do mundo assim como eu não sou. Jesus revelou qual a porcentagem de amor pelo mundo? Nenhuma. Aí um homem que era um miserável, desgraçado, pecador, ruim, disse assim: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, a qual, olha o que ela faz: o mundo está morto para mim, não quero nada dele, e eu para o mundo, e ele não gosta de mim em nada. Amém? Aí esse mesmo homem, como nós. Então esse mesmo Jesus que viveu assim, os apóstolos também, é o mesmo Espírito que opera nessas palavras e pode operar em nossas vidas. E já, aos olhos humanos, de repente, um derrotado. As pessoas estranham quando você não está fazendo a vontade. Porque qual é o normal? Trabalhando, pegando peso, comer tudo. Aí encontra alguém que, refrigerante toda hora, quero não. Salgado, de todo tipo. Tem que ver como é que fica o caminhão. Quero não. Não quero. Pastor, quer água? Quero. Porque ele mandou cuidar do templo. E eu não faço isso com medo de morrer mais. Eu quero saúde para fazer o que ele quer. Porque os olhos, ele que me deu. Os meus braços, ele que limpou também. Para onde eu vou com minhas mãos? Para onde eu vou com meus olhos? Meus órgãos foi dele que criou. Amém? Templo do Espírito. Glorificai a Deus no vosso corpo, alma e espírito. Somos membros dele. Amém? Ele ensina tudo. Porque o que o mundo oferece pode causar um mal em mim físico e atrapalhar a obra dele em minha vida. Não deis ocasião à carne, está escrito. Porque o mundo faz assim, vai, o Espírito Santo sai, seja revelado, como em Gálatas, que esse mandamento aqui está se cumprindo em minha vida. Eu vou detectar que o amor do Pai não está, não quero mais para a minha vida. E vai ser revelado também, como em Gálatas, ele nos livrou desse século mal que vive sob a influência do maligno. Então não tem como a influência do maligno entrar, mas aqui me dominar, não pode, porque o amor de Deus está em meu coração, pelo Espírito Santo que me foi dado, e agora quem me governa é esse Espírito a qual me deu a oportunidade de clamar: Abba, Pai. Que seja assim em nossas vidas, que haja uma resposta. A maior bênção que nós poderíamos receber chegou. Nada que esse mundo ofereça que te distraia e te tire daqui, que você sente que está te distraindo, é o maligno te enganando e indo aonde a velha criatura queria. Vem onde vai ser manifestado o santo ou o velho.
Não. Se qualquer assunto que o velho vai se posicionar, repreende em nome de Jesus e se apresenta o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, que nos salvou para apresentar depois perante Ele irrepreensíveis, inculpáveis. É o que diz a Bíblia. Porque o mundo e as suas cobiças, mas aquele que faz a vontade de Deus não passa, vai morar eternamente com Ele. E eu quero. Amém? E vamos, por mais que doa, por mais que cause inimizade, mas quem ama não esconde essa verdade. Quem ama de verdade não esconde essa verdade. Porque só dá para salvar alguém você se manifestando, correndo o risco, que é verdade, está na Bíblia, de perder aquela amizade, de ser desprezado. Corre esse risco, mas é a única maneira também de trazer aquela alma para Jesus. Então, ele correu o risco, o que fez? Fizeram. Então, não interessa o que vão fazer comigo, eu sei o que eu tenho que fazer, é o que basta. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.